Bem-vindos a mais um episódio de O Reddit Não Decepciona. Hoje o tema é aniversário e, como sempre, tem gente transformando o próprio parabéns em caos. Eu sou a Dani e hoje eu tô com a Zaira, que descobriu agora, nesse exato segundo, que o episódio de hoje envolve bolo, briga e decisões questionáveis. Parabéns para nós! Uhul! Bom, a semana passada, as histórias que eu escolhi foram assim mais... eu fui babaca. E aí eu percebi, por que não fazer um tema, né? E eu achei interessante o tema de aniversário. Então vamos ver se as histórias estão boas. Está preparada? Sim, não vejo a hora. Então vamos lá, com a primeira história. Eu fui babaca por comer quase todo o bolo de aniversário da minha esposa? Eu, 35 anos, homem, e minha esposa, 32 anos, estávamos viajando no feriado de 4 de julho, que também é o aniversário dela. Fizemos tudo como sempre fazemos em família, inclusive o bolo. Todo mundo comeu um pedaço no dia, mas praticamente ninguém tocou no bolo o resto da viagem. Quando a gente estava se preparando para voltar para casa, minha sogra, que tinha feito o bolo, pediu para a gente levar o resto, já que eles quase não comem doce. Minha esposa topou na hora porque ela detesta ver comida indo para o lixo. A viagem de volta durou 2 dias de carro. Já estamos há mais de 2 dias em casa. Todas as noites depois do jantar, eu comia um pedaço razoável do bolo como sobremesa. Eu já fui bem mais gordinho e mesmo me cuidando mais agora, doce ainda é meu ponto fraco. Hoje minha esposa viu que só tinha um pedaço sobrando e ficou furiosa, dizendo que eu fui completamente egoísta e comi quase todo o bolo dela. Eu falei que o bolo estava ali, disponível para quem quisesse, por quase uma semana, incluindo os dias que ele ficou na mesa antes de levarmos para casa, e que ninguém encostou nele além de mim. Eu pedi desculpas depois que ela explicou que ficou chateada, mas eu sinceramente não entendo por que isso virou um problemão. O bolo estava ali, ela nem chegou a comer um pedaço. Contexto extra. Ela já me pediu outras vezes para guardar comida para ela quando sobrava. Eu sempre guardei, e depois a comida ficava lá até mofar, porque ela esquecia de comer. Para alguém que odeia desperdício, supostamente, acho que esse comportamento ainda é mais confuso. E aí, um monte de gente começou a detonar ele, que já para dar um spoiler, o veredito foi que ele foi um babaca. O que eu para falar a verdade, não concordo, mas a gente vai chegar lá. Mas assim, como todo mundo começou a fazer um monte de comentário, ele colocou mais um contexto extra aqui. Algumas pessoas falaram que eu deveria ter perguntado se ela queria um pedaço, quando eu ia me servir. Aqui em casa, isso nunca foi uma regra. Às vezes acontece, mas não é esperado. Sobremesa é entendida como algo que está ali disponível e quem quiser pega. Crianças pequenas já é outra história, claro. E sim, nós comemos durante a viagem. Não sei por que as pessoas ignoram esses 2 dias como se o bolo estivesse inacessível. Obviamente não dirigimos 48 horas sem comer nada e na primeira noite paramos para descansar. E no segundo dia chegamos em casa a tempo de jantar. Daí, logo do jantar, teve a sobremesa, comeu o bolo. E aí ele dá mais um update, tá? Decidi simplesmente fazer para ela o mesmo bolo, igualzinho, numa forma menor, só para ela. Vai ser o bolo dela e ninguém vai encostar. Se for pro lixo, paciência. Eu odeio desperdício, mas não vale a briga. E aí um tempinho depois, eu acredito que algumas horas depois, ele voltou com outro update falando o seguinte: o bolo novo foi muito apreciado. Ela ainda não comeu um pedaço sequer. Não vou ficar monitorando. O bolo foi um pedido de desculpas, não um teste. E aí, fui um babaca? Não, eu não achei que foi um babaca. Gente, se a comida tá lá, come quem quer. E ele deixou um pedaço pra ela ainda. Então, eu não achei. Aqui em casa também é assim, tá lá. Quer comer, come. Se não quiser, não come. Mas a gente tenta não deixar estragar em casa também. A regra maior é não estragar. Porque a gente fica mais bravo que estraga do que do outro comer. Às vezes até acontece, né? Ai, poxa, você nem deixou pra mim. Ah, mas você não tava comendo. E aí acaba. A discussão acaba assim. Ninguém acha que. Ninguém faz isso um drama. Pra mim, a menina tá fazendo um drama. Pois é, eu achei que assim, eu acho que o veredito do Reddit, nesse caso, foi mais pelo comportamento dele. Por ele ficar falando, pô, ela sempre pede para guardar comida, eu guardo e estraga.
E eu também acho que, a sobremesa tá ali, você vai ficar implorando para a pessoa comer, não importa se é bolo do aniversário dela, do pai, da mãe, tem o bolo na geladeira. Tem algumas pessoas que dão mais valor a doces, comidas e etc. que outras, que nesse caso eu acho que é o que está acontecendo, porque ele já foi gordinho, a gente sabe, né, gosta de comer, né, todo mundo que é mais gordinho adora uma comida, né. Eu, por exemplo, eu nunca esqueço quando tem bolo na minha geladeira. Tem bolo, eu vou lembrar dele todos os dias até eu terminar de comer, entendeu? Mesma coisa, vai no restaurante, sobra aquele prato, sei lá, você não come o prato todo, sobrou aquele pratão, mano, a primeira coisa que eu vou pensar no dia seguinte é, nossa, sobrou aquela comida de ontem do restaurante, não vejo a hora de comer. Já tem gente que não liga pra comida, que eu acho que é o caso dessa menina, entendeu? Ela vai no restaurante e fala, não come isso que é meu, tá? O que sobrou eu vou querer comer amanhã. Aí ela esquece, aí estraga, vai pro lixo. E aí ele fica incomodado, pô, ela fala que não gosta de desperdício, mas a comida mofa na geladeira. Então eu entendo o lado dele, de ficar chateado, e eu entendo o veredito ser babaca, porque ele agiu que nem babaca. Vou fazer um bolo só para ela, se estragar, estragou, mas é isso, já que ela disse que não gosta de desperdício, então ele tá meio que chamando ela de hipócrita, talvez incoerente, e é uma discussão tão boba por causa de um bolo. Mas eu também concordo com você, que eu acho que ela fez um drama, porque é só um bolo, gente. Tem tanta coisa para se preocupar nesse mundo. Se você esqueceu de comer bolo, melhor para você. Você não tem nenhum problema de ficar comendo demais, né? Tá, é mais tranquila em questão da comida, então é melhor. E eu sempre acredito que assim, realmente o desperdício ele é ruim. É muito triste, né? Ainda mais na situação que a gente vive. Mas, às vezes, você esquecer, não é porque você, nossa, vou jogar a comida fora. Às vezes você esquece mesmo. E às vezes é melhor você até esquecer do que você comer demais e prejudicar a sua saúde. Então, assim, ou doa para alguém, se você não vai comer, né? Ou, entendeu? Assim, obviamente, né, que você não vai querer jogar fora, né? Mas dá para achar uma solução melhor aí. Agora, eu fico pensando, uma semana esse bolo... Eu acho que já não estava muito bom, não, hein? O que você acha? Quantos dias pode ficar um bolo na geladeira, na sua opinião? Olha, eu não sei quantos dias, mas quando começa a ficar mais do que uns 3, 4 dias, a gente congela. Até porque bolo Congelar é uma boa, congelado é né? bom. É. Mas Uma olha, delícia, geladinho. eu não vi a reação dele de fazer um outro bolo como uma vingancinha. Não uma vingancinha, mas assim, chamar ela de hipócrita. Eu acho que foi realmente uma reparação. E ele até falou: ó, tudo bem, ela ficou chateada que eu comi o bolo, então tá aqui, ó, vou fazer um outro bolo pra você. Esse eu não vou mexer. Eu não vi como uma coisa agressiva da parte dele. Eu não vi como uma babaquice da parte dele. Honestamente, não Não, o acho. que eu Acho que achei que o foi Reddit é hipócrita. babaca. O que eu achei que foi hipócrita é ele falar assim que ela que fala tanto que não gosta de desperdiçar comida, ele guarda a comida na geladeira e ela não come. E aí ele não come porque ela pede? Não, é meu, eu que quero comer. E aí estraga. Então aí ele meio que tá falando, supostamente, ele meio que tá julgando ela, né? Você não quer desperdiçar comida, mas também não come a comida que tá na geladeira. É um Sim, mas probleminha ele tá no minúsculo. direito. Ele tá no direito. E é um probleminha minúsculo. E eu acho que ela foi meio babaca de reclamar, né? Tipo, tem que ficar servindo na boca dela o bolo só porque foi feito para ela, né? Tipo, mano, você tá jantando, a não ser que eles não jantem juntos, nunca. E aí todos os dias ele comia um pedaço e ela não tava lá, mas assim, se eles estão jantando juntos, você vai falar, olha, come aqui o seu bolo de aniversário, não esquece. Eu nunca fiz isso na minha casa. Eu até perguntei pro Damo, meu marido, eu falei, você ficaria chateado se eu pegasse um pedaço do seu bolo e não te oferecesse? E ele, não, porque se eu quiser eu pego. Então eu achei assim muito também, eu achei que ela foi babaca nesse caso, primeira vez que a gente não concorda com o veredito da maioria. Verdade, verdade, primeira vez. Mas, né, olha, vamos para a próxima, porque tem cada história boa. Próxima história. Eu estou exagerando porque meu marido me deu uma caneta esferográfica de plástico de presente de aniversário? Nos últimos 34 anos, meu marido sempre foi péssimo em escolher presentes. Eu já fiz listas de desejos, já fui direta nos meus pedidos por presente e nada. Em mais de 3 décadas, ele só comprou algo da minha lista de desejos uma única vez. Já ganhei vários descansos de panela, muitas vezes iguais, chaveiros, incenso, mousepads,
copo térmicos, cosméticos da Mary Kay, que uma colega de trabalho vendeu para ele, esponja de banho. Ou seja, se está naquele cestão de ofertas das lojas americanas, é isso que eu vou ganhar de aniversário ou de Natal. E isso quando ele lembra de mim no Dia das Mães ou no Dia dos Namorados. O nosso aniversário de casamento eu já desisti faz tempo que ele lembre. Ele é um ótimo marido, bonito, trabalhador, bom pai, ajuda a cozinhar, a limpar, cuidar do quintal. Então eu sempre relevei os presentes sem graça que ele me dá. Mas quando eu abri esse último presente e era uma caneta esferográfica de plástico, sem estar embrulhado para presente nem nada, eu agradeci com toda a educação. Só que aquilo me magoou de um jeito muito forte. Toda vez que eu pensava nisso, meus olhos enchiam de lágrimas. Eu fiquei realmente muito triste e chorei feio mesmo. No fim, eu falei que era melhor não ganhar nada do que receber algo sem nenhum cuidado ou consideração. E aí quebrei a caneta no meio e joguei fora na cara dele. Me sinto péssima por ter reagido assim, porque acho que ele honestamente não entende o problema. Aí algumas pessoas começaram a perguntar, mas e aí, como é que ele reagiu quando você quebrou a caneta? E aí ela respondeu, ele ficou quieto e dava para ver que tinha percebido que pisou feio na bola. Eu disse que ele ia dormir no porão. Meus filhos estavam em casa, então eu tentei não gritar nem surtar com ele, apesar de ter vontade. No dia seguinte, ele disse que ia compensar, mas eu falei para esquecer. Ainda estou fria com ele, porque estou muito irritada, mas hoje vou avisar que a gente vai começar terapia de casal. Aí um dos comentários, que agora eu vou dar uma lida nos comentários aqui para a gente entender como é que tá a temperatura do pessoal lá do fórum do Reddit, né? Aí uma pessoa fala assim, mas não era nenhuma caneta bonita, tipo uma Papermate, numa caixinha enfeitadinha, era só uma caneta qualquer, tipo aquelas Bic mesmo, né? Eu já ficaria irritada com a primeira opção, mas imagina com a segunda. Aí ela respondeu, literalmente uma caneta de plástico. E ele me entregou dizendo, acho que você vai gostar, ela escreve super bem. Eu fiquei em choque, mas tentei ignorar a burrice dele, porque não queria estragar o clima do meu aniversário. A gente ia sair para jantar com alguns amigos, então eu decidi engolir isso por mais de um mês. Eu até tentei esquecer, até que um dia, não sei como isso voltou à tona. Ah, lembrei, a caneta estava na minha gaveta de cabeceira e eu encontrei ela um dia e aquilo desencadeou tudo de novo. Eu chorei enquanto ele estava no trabalho por 2 dias seguidos e aí decidi que precisava dizer para ele o quanto aquilo tinha sido absurdo. Eu realmente falei para ele isso e quando desabafei, perguntei: é isso que você está me dando é para assinar os nossos papéis de divórcio? Essa eu adorei. Essa caneta nova para assinar o divórcio? Enfim, ela quer saber se ela está exagerando. Não. Não em alguns pontos, talvez, vai. Mas, não, eu acho que é uma baita sacanagem, porque ela não falou nada se ela dá bons presentes pra ele, né? Mas Eu foi cheguei a ler e que. ela disse que sim. Então, eu Ela sai imagino para que sim. jantar, comprar um perfume que ele gosta. Então, assim, ela faz a parte dela, né? Eu tive, né, um problema parecido em casa, né? Eu Eu lembro tive de que você ensinar quando eu meu li essa marido. história. É, tive Uhum. que ensinar meu marido a me presentear. Eu não ligo muito, de verdade, assim, pra ganhar presente, mas algumas coisas eu ligo. Então, por exemplo, presente de Dia das Mães, eu ligo, porque é uma coisa tão intensa, tão imensa, né, que eu preciso ser presenteada pelo meu trabalho, sabe? Então eu. E é um carinho, né, também que você ensina o filho a ter com a mãe, sabe? Tem todo um contexto. De aniversário, lógico que eu gosto, mas eu particularmente gosto muito de comemorar meu aniversário. Então, se a gente sai pra comemorar, tá aí o presente já, sabe? Não, claro, se tiver uma coisa a mais, é melhor. Mas se não tiver, tá tudo Uhum. bem também, né? Mas quando a pessoa não dá a mínima, ela tá falando de 30 anos. 30 anos dando descanso de. Gente, descanso de panela para presente de aniversário, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de E igual Deus. ainda, repetido. Não, gente, descanso de panela é um presente pra panela, não pra mulher. Você daria isso pra um homem? Né? Já começa por aí. Exatamente. Então É. tem um machismo estrutural aí meio, né?
forte. E outra, você dá coisas iguais. Nem importa se é o descanso de panela, você vai dar presentes iguais. Não é possível que você tenha tanta falta de criatividade assim, sabe? Mas me diz uma coisa, depois de 34 anos, ainda dá para ter criatividade com presente de aniversário? Cara, mas se você der todo ano uma flor, é melhor do que dar uma caneta Bic. Entende? Você pode dar, porque tem uma sutileza na flor, sabe? Tem uma. E assim, claro, só vai fazer sentido se essa mulher gostar de flores, né? Também se não gostar, é outro presente inútil. Mas assim, dá pra você só falar assim: ah, vou te levar para um jantar num lugar diferente. Meu, dependendo de onde você morar, vai ter milhares de milhões de lugares novos todo ano. Então, não precisa ser um objeto, uma atitude, sabe? Ah, vou te dar uma. Vamos viajar no seu aniversário? Sabe? Sei, alguma coisa. Mesmo que seja pertinho. Eu acho que o cara pisou na bola. Eu acho que ela não foi exagerada, não. Eu também acho que ela não foi exagerada. Eu acho que assim, ela deixou claro que ela já pediu várias vezes. Olha a minha lista de desejos, olha as coisas que eu quero, compra, entendeu? Não custa. E a pessoa, em 34 anos, fez isso só uma vez, né? Então, por mais que assim você fale, ah, ele não é bom em dar presentes, não sabe o que dá. Ah, vou lá rapidinho nas lojas americanas e ver o que tá lá disponível, assim, que tá mais baratinho e vou comprar. Então, realmente mostra um certo descaso, mas em contrapartida, ele em todos os outros setores do casamento ele é ótimo. Não existe descaso, é só na parte do aniversário. Será que é porque na cabeça dele ele acha que, ah, meu, é só aniversário, tipo, não acho que é tão importante. Mesmo assim, ele deveria ter ouvido a esposa. E eu acho que o problema pode ser até outro. Eu não acredito que seja só o presente. Eu acho que existem outros problemas nesse relacionamento que ela foi engolindo por todos esses anos, e aí a caneta foi a gota d'água, sabe? Porque me pareceu assim que tinha algo a mais, principalmente ela falando que vai pedir um divórcio e tal. Geralmente ele pode estar negligenciando, não geralmente, o que pode ser, ele pode estar negligenciando esse casamento em outros setores também, e ela não está assimilando, vai começar a assimilar agora, né? E vamos torcer para que a terapia de casal dê certo, né? Porque é muito triste, né? Você não se sentir apreciado no dia do seu aniversário, né? Que é uma data que eu, pelo menos, eu acho muito especial. Eu adoro comemorar aniversários. Então, toda vez que tem aniversário de alguém que eu gosto, eu quero, com muito carinho, mandar uma mensagem, celebrar o dia dessa pessoa, porque a gente está feliz que essa pessoa existe, né? Então, vamos comemorar, né? Então, assim, é meio que um tapa na cara, né? Toma, uma canetinha aí, Bic, né? Então, eu acho que a questão é essa, é porque o não se importar com dar um presente de aniversário personalizado, não olhar, porque é isso que você falou. Ah, não dá para ter criatividade, mas ela tá dando a lista, tá te dando opções. Então, você não tem que adivinhar, você não tem que tirar da cartola o presente que você vai dar. Já tá lá, já tá posto, ela tá mostrando. Mas mais importante do que isso, ela verbalizou que isso incomoda ela. Porque ela já pediu algumas vezes para ele ver a lista. Então, antes desse surto da caneta Bic, já houve, né, oportunidade que ela falou para ele. Então, é uma negligência mesmo da parte dele. Eu acho que você tem toda a razão. Acho que deve ter um monte de outras coisas, não é uma só, dentro desse casamento. Ah, ele ajuda a limpar, ele ajuda a cozinhar. Não, pera lá. Ele tá fazendo a parte dele. Nada além da obrigação dele. Ser um bom pai é o mínimo. Ser um excelente Exatamente. pai é digno de mérito, mas um bom pai é mínimo. Mas não é mais que obrigação, né? Só que ele tá sendo um excelente marido? Ele tá sendo um bom marido? Pelo jeito não, porque ele não tá olhando para ela, não tá percebendo o que é importante para ela. E isso é o que deve estar ferindo ela e o que deve estar levando a essa necessidade de uma terapia de casal, porque ele não está enxergando ela do jeito que ela é, do jeito que ela se mostra, e ela está extremamente incomodada, exausta, né, já pelo jeito, né, 34 anos não sendo vista. Uma hora a gente cansa, né? Finalmente chegou a hora, né? Vamos torcer para que dê certo, né? Para que eles se resolvam, porque também é muito tempo junto, né? Para não querer trabalhar no Sim, relacionamento, né? Eu sim. também Mas acho que ela não também exagerou.
Mas também é muito tempo junto, mas se achar que chegou no fim também, né? Isso é verdade. Bom, vamos para a próxima. Eu fui Bora. babaca por devolver o presente que dei de aniversário para minha namorada? Então, nesse caso, é um casal hétero, né? Os dois têm 21 anos. Quem escreve é o namorado. Deixa eu começar dizendo que eu não sou uma pessoa muito carinhosa ou melosa. O aniversário da minha namorada foi na quarta-feira. A gente saiu para jantar depois do trabalho e eu dei o presente antes. Entreguei na mão dela e falei feliz aniversário. Nada muito elaborado. O jantar foi legal, mas na volta ela começou a dizer que achou que eu não estava empolgado o suficiente e que não ia me matar tentar parecer menos indiferente. A gente já conversou sobre isso 1000 vezes. Mas eu dei um presente para ela, uma câmera de US$ 1.500. Levei ela para jantar, ainda comprei um cartão. Então eu disse que não sabia o que mais que ela queria de mim. Ela ficou na defensiva quando eu falei isso, e eu disse que se ela achava que eu não estava fazendo o suficiente, então eu podia devolver o presente. Ela ficou irritada e largou o presente no carro. No dia seguinte, eu fui lá e devolvi. Quando ela me escreveu, disse que era só uma raiva do momento e me chamou de babaca por ter devolvido. Mas, sinceramente, ela deixou o presente jogado no carro. Achei que era um sinal claro de que ela não queria. E aí, eu fui um babaca? Ela não me mandou mais mensagem desde então. Aí, algumas pessoas, logicamente que detonaram ele, né? No fórum, né? A internet é um lugar maravilhoso, todo mundo, né? Vamos detonar. E aí, então, ele decidiu fazer uma atualização para tentar se defender um pouquinho mais, tá? Meio estranho o pessoal dizendo que eu não gosto dela só porque eu não fico pulando de alegria por causa do seu aniversário. Não sou esse tipo de pessoa. Para mim, isso é exagero. E aí, a grande maioria dos comentários no Reddit diziam mais ou menos que ele tinha, sim, sido um babaca e que, pelo visto, o relacionamento acabou. Então, eu vou ler alguns. O primeiro. Bela forma de destruir seu relacionamento, hein? Aí tem um outro aqui. Parabéns, você acaba de ficar solteiro. Aí uma outra pessoa. Fica a dica para a próxima namorada que você arrumar. Ou seja, já achou que ele já perdeu essa, né? Se você usa o presente para jogar na cara dela quando você está com raiva, então isso não é um presente. Que esse tipo de amor nunca me encontre. Amém. Esse para mim é o comentário mais legal. Que esse tipo de amor nunca me encontre. Aí um outro comentário. Acho que você escreveu ex-namorada errado. Resumindo, a grande maioria achou que ele foi um babaca e achou que também ele não namora mais. Acabou o relacionamento. Olha, eu acho que ele foi parcialmente babaca. Por quê? Eu acho que realmente a empolgação do aniversário é de quem faz aniversário. Ou no máximo, os pais dessa pessoa. Que são realmente felizes pela vida dessa pessoa. Como eu disse, eu amo comemorar meu aniversário. O meu marido, não. Aliás, uma vez eu fiz, aí é uma história dentro da história, né? Uma vez, a gente estava começando a namorar, e aí eu quis levar ele para jantar no dia do aniversário dele, porque aí ele, o aniversariante, não pagava, tal. E aí eu chamei meus amigos para ir, porque eu não conhecia nenhum amigo dele ainda. Ele ficou muito bravo comigo. Ele foi, ele recebeu os presentes, olha, ele ganhou presente ainda. Né? Ele Recebeu ficou bravo porque ele presente. não gosta de comemorar. Porque ele não gosta, exatamente, ele não gostava de socializar. Hoje ele tá bem diferente, né? Mas ele não gostava de socializar, ele não gostava de comemorar o aniversário dele. E eu não conseguia entender como que uma pessoa não consegue, não gosta de comemorar a própria vida, sabe? E aí eu fui entendendo, foi ótimo pra mim, né? Que eu tive mais empatia, né? Depois disso, depois de muita cabeçada com ele, né? Mas estamos juntos aí, ainda estamos juntos. Ainda foi ótimo. Casamos. Casamos, porque isso foi no começo do namoro, né? Então você imagina. E então eu entendo o lado dele de agora, né? Agora eu sou capaz de entender o lado dele de não se empolgar com o aniversário dela, assim. Ah, é uma festa para ela, é legal, ela se importa, então eu vou dar um presente. E poxa, deu um baita presentão, vai.
gastou um dinheiro aí, Uma né? câmera caríssima. Quer Pois dizer, é. deu, mas não deu, né? Porque devolveu. Mas ele avisou, ele falou: olha, se você quiser, se você não estiver contente com o presente, eu devolvo. Ela não falou Mas nada, aí foi bem largou lá. tóxico. Aí foi bem tóxico, né? Ah, quer dizer que o que eu fiz para você não foi suficiente? Então eu vou devolver o presente, já que você não quer. E aí foi lá e Eu não devolveu. Eu sei. achei muito tóxico. Então, eu tô tentando ver pelo lado analítico de uma pessoa que não é empolgada. Porque Uhum. eu sou super empolgada, mas assim, eu sou muito assim, se você me falar sim, é sim, se você me falar não, é não, e se você não fala nada, é por minha conta, né? Então, eu fico pensando, ele deu a opção, e aí ela não fala nada, e eu não sei se foi nesse tom, porque o escrito a gente não sabe, né? No escrito a gente deduz que. Eu não sei, eu particularmente não achei tóxico, Tá. porque era uma opção. Ah, ele poderia ter falado, eu troco, né? Eu troco, podia ser melhor. Mas não sei. Eu não achei tanto problema assim. E se depois que ela falou, né, que na verdade ela queria o presente, ele falou, ah, tá bom, eu compro lá de novo pra você. Aí acho que resolvi o problema também, né? Mais ou menos. Eu não sei, eu ainda achei muito tóxico, porque ela também tá lá reclamando. Ai, fica mais feliz por mim, é meu dia. É chato pra caramba também essa situação. Mas me faz pensar que, como é ele que tá contando a história, a gente tem o ponto de vista dele, a gente não sabe de toda a história. Me faz pensar que talvez tenham outros problemas, sabe? Que eles não, que talvez não estejam tão bem. Eles são jovens, né? Eu acho que isso traduz muito falta de maturidade, né? 21 anos, muito jovem. Mas assim, me parece que ela diz que eles já tiveram essa conversa mais de 1000 vezes. Então, isso para mim foi muito interessante, né? Que tipo de relacionamento que eles têm que ela tá sempre cobrando ele. Então, eu entendo que também vem da parte dele de ser cobrado, que é muito ruim, mas eu achei muito tóxico no dia do aniversário chegar e falar: ó, já te dei presente, já te levei para jantar, até cartão eu comprei. Que mais que você quer? Quer que eu devolva o presente? Né? Ao invés de tentar falar, nossa, desculpa, é seu aniversário, né? Desculpa que eu não gosto muito de comemorar, tentar amenizar, né? Não, ele foi e atacou ela. E aí é lógico que ela ficou com raiva e foi embora, deixou as coisas no carro, porque ele foi super grosso com ela. E aí ele foi lá e devolveu para continuar provando que ele é capaz, porque se ele prometeu que vai devolver, se você não gostou, eu vou devolver, e da próxima vez você que goste, então, para não perder outro presente de aniversário. Então, essa parte que eu achei meio tóxica. Eu entendi que você achou que é um jeito mais assim simples. Mano, R$ 1.500 $1.500 que ela não gostou, eu vou devolver, porque meu dinheiro é importante para mim e vou dar um outro presente melhor. Mas eu achei que foi usado mesmo como uma manipulação. E eu achei muito ruim para uma coisa no dia do aniversário. Bom, qualquer momento, né? Qualquer presente que você dá, você não devolve, entendeu? Ah, você não gostou, deixa eu devolver, né? Não se faz isso. O presente, quando você dá, você deu. Se a pessoa não gostar, ela troca. Então, é mais por isso que eu achei que ele foi um babaca. E eu também achei que ele perdeu essa namorada, porque ela nunca mais mandou mensagem para ele. Bom, ela parou de mandar mensagem para ele. Eu acho que ele perdeu essa namorada. Acho que já era. Já era. Não é o presente ou o valor, mas é a atitude. Tá. Eu entendi agora o seu ponto de vista da toxicidade aí. Porque eu tava muito nos fatos, né? Eu tava aqui, ó, fechadinho. Presente, dinheiro. Capricórnio. Capricórnio entenderá. De repente ele é de Capricórnio, hein? Acho que eu não tenho dúvida. Acho que eu não tenho dúvida, é maravilhoso, né? Acho que eu não tenho dúvida. Bom, vamos para a próxima história. Eu fui babaca por dar uma calcinha de fio dental para minha namorada no aniversário dela. Uns dias atrás foi aniversário da minha namorada. Então, obviamente, eu precisava e queria comprar um presente para ela. Fiquei pensando e decidi dar uma calcinha fio dental bem bonita. Ela gosta de usar fio dental e eu sabia que ela ia ganhar presentes mais típicos de outras pessoas. Então, esse seria um presente que só eu poderia dar. Então, eu comprei uma calcinha bem sexy, modelo fio dental, que achei que ela fosse gostar.
comprei pela internet, coloquei numa caixinha bem bonita, com decoração de aniversário, etc. Agora vamos para o momento da festa. Tava todo mundo se divertindo e chega a hora de dar os presentes. Ela foi ganhando aqueles presentes mais comuns: quadros, cartão de presente, garrafa de vinho. Aí chegou a vez do meu. Quando ela abriu, ficou vermelha na hora. A mãe dela quase derrubou a bebida e soltou um "Ai, Deus mio!" rindo. O pessoal deu risada, fez piadinha e assobiou. Eu achei que era um presente legal. O cara achou que estava arrasando, né? A galera está assobiando, né? E que a reação engraçada tornava tudo memorável. Ela agradeceu bem rápido e guardou o presente. 2 horas depois, no carro, ela me disse o quanto ficou chateada. Disse que eu a humilhei na frente de todo mundo. Eu falei que as pessoas estavam rindo com ela e não dela. Se você tem que falar isso, é porque as pessoas estavam rindo dela. Ou de você, no caso. Ela respondeu, tem essa possibilidade. Ela respondeu: você me deu uma calcinha fio dental de filme pornô na frente da minha mãe. Eu pedi para ela se acalmar, grande erro, e disse que não era nada demais. Aí ela disse: esse presente foi para você, não foi para mim. Isso não é verdade. Quer dizer, claro que eu adoraria ver ela usando, mas ela sempre usa fio dental. E eu pensei que mulheres gostavam de ganhar uma lingerie bonita. A gente discutiu o caminho inteiro de volta para casa. Ela defendendo o ponto dela e eu defendendo o meu. Acho que nem preciso dizer que ela não usou a calcinha naquela noite e nem nunca mais. E aí, eu fui babaca? Olha, eu vou ser a do contra, que eu acho que no Reddit devem ter falado que ele foi, mas eu honestamente achei essa menina com pouquíssimo senso de humor. Bom, conhecendo você e sua família, eu imaginei que você não ia achar que ele foi babaca. Essa família também ia adorar, né? Nossa, eu ia sair rodando a calcinha, assim, hoje a noite vai ser bom. Que mais famílias sejam iguais às suas, ah? Então, assim, pode ser que estivessem rindo dela, mas ela foi um pouco... ela foi sem graça, cara. Porque você viu que o pessoal tava rindo, eu já fazia o showzinho lá mesmo, na hora. Presente é pra você, hein? Não é pra mim, não. E aí deixava duplo sentido, sabe? Tipo, pra você usar, ou então, sabe? Então dava pra fazer uma piada, dava pra entrar na brincadeira, dava pra fazer um monte de coisa, e ela resolveu ficar chateada. Mas eu não lembro se você falou quantos anos eles tinham. Não tem aqui a idade. Não tem. Porque me parece muito coisa de gente mais jovem, de família religiosa. Não que a minha não fosse, né? A minha era super, porém. Pois é. Uma coisa não tem nada divertida. A ver com a outra. Isso, ó, de novo, hoje eu tô contando muitas histórias dentro das histórias. Eu fui essa pessoa sem noção uma vez. Que até hoje eu não acho que eu fui sem noção. Meu Deus, vamos lá, vamos escrever no Reddit pra saber. Né? A minha amiga as minhas amigas vão saber essa história. Uma amiga nossa tava fazendo aniversário e ela, um puta mulherão, maravilhosa, super pra frente, mas eu só conhecia ela. Eu não tinha nenhuma intimidade com a família dela, então eu não sabia como era a família dela. E aí, o que que eu fiz? Me juntei com as minhas amigas e nós demos para a festa de aniversário dela a apresentação de um Gogo Boy. Vocês sabiam que a família toda ia estar lá? Sim. Quer dizer, não sei se era a família toda, mas eu sabia que os pais estariam, pelo menos, né? Mas assim, Dani, você conhece minha família. Você acha que isso seria um problema pra mim? Obviamente que não. Então, a gente fez. O cara chegou lá, se trocou, tava pronto pra sair fazer o show. Aí a mãe dela, não pode. Meu Deus. Aí tesourou, não deu certo. Ele ficou compadecido e falou: não, tudo bem, pode usar numa outra oportunidade. E vocês usaram numa outra oportunidade?
A gente não, a gente deixou pra minha amiga. Eu nem sei se ela usou, na verdade ela já me contou se ela usou ou não, mas eu já esqueci. Desculpa. Como eu não usei, então, né, não ficou na cabeça. Quero saber aí quem quer ser amiga da Zaira e ganhar um presente desse, hein? Presentaço! Então, Só eu falando que eu sou acho. amiga dela, eu nunca ganhei um presente desse, mas assim, deixa pra lá. Mas continue. Tô brincando. Cuidado, daqui a Tô pouco bate brincando. alguém na sua porta. Ainda mais aqui nos Estados Unidos, né? Que o cara finge que é bombeiro, finge que é carteiro. Alguém chamou a polícia? Gente, seria magnífico. Bem na hora, assim, que o Dan tivesse de cueca no sofá assistindo televisão. Coitado, é um trauma que ele nunca mais ia recuperar. Ai, gente, maravilhoso. Então, com todo esse contexto, eu não tenho como achar esse cara babaca. Eu achei que ele foi um pouco sem noção. Eu não vou falar que ele foi babaca. E sim, você estava certa. O veredito é que ele foi babaca. Mas eu achei muito assim, sem noção. Você vai num presente com a família toda, você sabe que vai ter um monte de gente vendo, é uma coisa mais íntima. Não é todo mundo que é para frentex, que nem a Zá, por exemplo, que nem esse cara que deu presente. Ele provavelmente tem uma família igual a da Zá, onde é tudo normal, normalizado. Todo mundo é adulto, todo mundo sabe que todo mundo transa, que todo mundo tem momentos íntimos com seu parceiro, entendeu? Mas não quer dizer que você também precisa expor todos os detalhes, entendeu? E para algumas pessoas isso é mais natural e para as outras não. Eu acho que quando você vai dar um presente íntimo e você tem que já assumir que nem todo mundo tem esse mesmo pensamento que você, que a grande maioria pode ficar sem graça. Então, acho que talvez faltou um pouquinho assim de tato ou de senso e falar, talvez ela fique envergonhada, sabe? Mas não acho que é um inteiro babaca ou nossa, que cara ridículo. E eu achei legal que a família levou na brincadeira, né? Então, isso que foi o mais legal, né? É uma família latina, né? Pelo que a gente pôde entender aqui na história. Porque, novamente, essas histórias eu peguei em inglês, traduzi para o português. Então, a gente tem, nos Estados Unidos, tem bastante latinos, né? Então, eu acho que a sorte é que a família levou bem, né? Agora, uma pena que a namorada não está muito feliz. Mas é isso, cada um tem o que incomoda, o que deixa a pessoa sem graça ou não, e talvez eu acho que falta um pouco mais de tato para pensar que ela não ia gostar, mas não é também o fim do mundo, né? É vergonhoso. Eu ficaria com muita vergonha. E conhecendo meu pai como a Zaira conhece, talvez eu não estaria mais namorando com esse cara. Meu pai ia com certeza pedir para eu terminar. A minha filhinha Verdade. usando isso? Nossa senhora. Então, assim, Tem os dois lados da moeda, né? Eu sou o cara e você exato. é a mina. Exatamente. Mas sim, o Reddit achou que ele foi um babaca, né? Tomara que eles estejam juntos ainda. Não tinha atualização essa história. Ah, Agora vamos pena. para a última história. Eu estou exagerando por ficar chateada com meu namorado com o que meu namorado fez no meu jantar de aniversário? Isso aconteceu 2 noites atrás e meus amigos estão meio divididos sobre o assunto. Então fiquei curiosa para saber o que vocês acham. Eu fiz 19 anos essa semana e meu namorado, 21, disse que queria me levar para jantar. Nada demais assim, só para ir num restaurante legal mesmo. Eu estava realmente animada, porque estamos juntos há quase um ano e esse foi meu primeiro aniversário desde que começamos a namorar. Chegamos lá e tudo parecia normal. Pedimos a comida, conversamos. Ele me deu um presente que foi realmente muito fofo, uma pulseira que eu tinha comentado meses atrás que eu queria, ou seja, prestou atenção, né, no que ela quer, etc. Então eu estava achando que a noite estava indo super bem. Aí, no meio do jantar, ele solta: tem uma coisa que eu queria te perguntar hoje. Eu achei que ele ia me pedir em casamento, porque ele fez uma cara muito estranha. Mas, em vez disso, ele pega o celular e diz que queria minha opinião sobre uma coisa. Ele começa a mostrar prints de conversas entre ele e a ex. Eu fiquei meio confusa, porque eu nem sabia que eles ainda se falavam.
Pelo visto, ela tinha mandado mensagem no começo da semana dizendo que sentia saudade e que queria colocar o papo em dia. Ele disse que respondeu que agora tem namorada, mas continuaram conversando um pouco. Aí ele me diz que queria me mostrar as mensagens porque valoriza a honestidade e queria que eu achasse, ou não, e queria saber o que eu achava dele se encontrar com ela para encerrar a relação de vez. Ele quis conversar sobre isso no dia do meu aniversário. Eu sinceramente nem soube como reagir na hora. Perguntei por que essa conversa estava acontecendo ali. E ele disse que achou que seria um bom momento, porque a gente já estava num clima de uma conversa mais séria. Eu falei que era muito estranho ele trazer à tona um encontro com a ex enquanto a gente estava literalmente comemorando o meu aniversário. Ele disse que eu estava entendendo errado e que ele estava tentando ser respeitoso ao me perguntar antes. Aí ele perguntou se eu me sentiria mais confortável indo junto quando ele se encontrasse com ela, para todo mundo esclarecer as coisas juntos. Nesse ponto, eu já estava bem irritada e falei que tudo aquilo parecia totalmente fora de lugar e que meu jantar de aniversário não era o momento ideal para a gente decidir como ele vai resolver as pendências emocionais com a ex dele. Ele ficou quieto e disse que achou que eu fosse apreciar a honestidade dele e que agora sentia que estava sendo punido por se comunicar. Terminamos o jantar, mas foi super constrangedor. Ele pagou a conta, mas o clima já estava totalmente estranho. Mais tarde, naquela noite, ele me mandou mensagem pedindo desculpas por ter levantado esse assunto numa hora totalmente inadequada, mas disse que ainda não acha que fez nada de errado e que estava tentando me incluir. Alguns dos meus amigos acham isso uma baita bandeira vermelha e que é estranho ele falar ainda com ela. Uma amiga me disse que pelo menos ele me contou em vez de esconder. Eu estou mais presa no fato de que ele escolheu o meu jantar de aniversário para falar disso. Meio que estragou a noite. E agora, quando penso no jantar, é só isso que eu lembro. Então, estou exagerando por ficar chateada? Eu acho que não. Eu acho que foi muito sem noção. Acho que a honestidade dele é ótima, maravilhosa. Mas não no dia do aniversário. Tipo, sem noção nenhuma, né, esse cara. Ai, não fiz nada de errado. Não, você fez. E talvez o que tivesse sido melhor era assim que a mulher lá, a ex, mandou mensagem, no máximo 1, 2 dias, tocar nesse assunto. Talvez não, porque era a semana do aniversário dela. Tá bom, deixa passar, pra ela não ficar chateada e depois fala. Mas depois, não no dia, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Mas eu acho que ela não tá exagerando, não. Eu até, quando você falou dos amigos, eram os amigos dela, né? Falando que era uma baita de uma bandeira vermelha, né? Eu não sei porque meu cérebro achou que eram os amigos dele. Aí eu, não, mas depois eu entendi. Não sei se é uma bandeira vermelha, no sentido de, ele pode trair ela, alguma coisa assim. Mas é uma bandeira vermelha no sentido de ele ser sem noção, né? E aí é um ajuste ali que ela vai ter que fazer. Se tiver paciência e quiser, né, ensinar ele a não ser tão sem noção, ou passa pra frente e procura alguém que tenha mais noção. Bom, eu tenho uma história que não aconteceu comigo, foi com um amigo meu, e me lembrou muito dessa história. Nem amigo, era um colega de trabalho. E era na mesma idade, tipo 19 anos. Então eu acho que é um pouco de falta de maturidade. Eu também, eu tinha uns 20 e pouco também, eu não era muito mais velha, mas enfim. Ele namorava, e aí ele veio me perguntar, ele falou assim, então, sabe o que eu queria te perguntar, Dani? Eu traí minha namorada um tempo atrás. E aí, hoje é aniversário dela, e eu queria contar pra ela que eu traí ela. Aí eu falei, tá, mas por que no dia do aniversário? Aí ele, porque eu acho que não tem presente melhor do que a honestidade. Oh, meu Deus, juventude. Gente, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Mas esse cara, ele era uma pessoa especial. Tipo, a gente ia almoçar, que tipo, sabe bandejão assim no trabalho? E ele punha tudo no mesmo prato: arroz, feijão, farofa, carne, aí pavê, gelatina, e comia tudo junto. Eu acho que ele é uma pessoa especial. Enfim,
Mas isso me lembrou muito essa história, que tem gente que é muito sem noção, que acha que assim, eu tô sendo sincero com ela, entendeu? Ela vai gostar que eu estou sendo honesto. Esse é o melhor presente que pode existir. E eu entendi que ele falou assim: ah, como a gente já estava conversando sobre coisas sérias, eu acabei introduzindo o assunto. Eu acho que é sim uma bandeira vermelha, mas não por causa disso. Às vezes a pessoa é sem noção mesmo. Mas eu achei que foi uma bandeira vermelha porque parece que ele está mais pensando nele do que nela, né? Então ele fica, já que a gente está conversando sobre coisa séria, deixa eu falar da minha vida. Quando, na verdade, é um dia para celebrar ela, para conversar sobre coisas mais leves, né? Você não vai querer queimar o filme do. Tipo, é o que ela falou, nunca mais ela vai lembrar do aniversário dela como uma coisa fofa, nosso primeiro aniversário junto. Ela vai lembrar que ele quer falar da ex. Vamos se encontrar com a minha ex, para a gente finalizar de vez essa história? E eu acho que a outra bandeira vermelha, no caso, foi quando ele falou assim: mas então eu me sinto que eu tô sendo punido porque eu te contei. Então me parece um pouco assim, ele tá tentando contorcer a situação, que o problema não é ele ter contado, o problema é o momento que não foi apropriado. Se ele está conversando desde o começo da semana, por que você esperou até agora para falar? Por que não falou antes? Assim que ela entrou em contato, por que você não falou? Entendeu? Isso para mim é uma bandeira vermelha. E outra, finalizar de vez a história, quer dizer, você não terminou esse namoro certo? Vocês estão quase há 1 ano juntos. Faz quase 1 ano que você estava com essa menina. Por que precisa encerrar de vez? Você não fez o seu papel de homem e conversou e falou: gente, não vai ter mais nada, se encontrar pela última vez, devolver as coisas. Então, para mim, isso é a bandeira vermelha, de ele não finalizar direito um relacionamento e todas essas outras coisas que eu falei, né? Mas a gente tem aqui uma atualização, tá? A gente conversou de novo, eu só não sei quando que foi essa atualização, mas assim, não demorou muito. A gente conversou de novo depois, e eu disse que toda a situação me deixou desconfortável e que me pegou totalmente de surpresa. Ele admitiu que falar da ex daquele jeito no jantar foi uma péssima decisão e que ele lidou mal com tudo. Disse que não foi a intenção dele de me deixar desconfortável, que só não pensou direito e depois que viu como aquilo tinha pegado mal. Ele admitiu que ainda está lidando com questões pessoais. E, sinceramente, eu acho que isso é algo que ele precisa resolver antes de se comprometer de verdade com alguém. Eu falei que entendia, mas que isso deixou tudo muito confuso para mim. Agora as coisas estão meio quietas e esquisitas entre a gente. Nada dramático aconteceu depois disso. A relação só esfriou. Acho que eu já sei o que preciso fazer. Ela vai terminar? Eu acho que ela vai. E o fato dele chegar e falar assim, eu preciso pensar umas questões pessoais da minha vida, quer dizer, a ex deve ter balançado, né? Uhum. Então, assim, vai saber se foi ela que terminou com ele também. A gente não sabe de todos os detalhes, né? Porque eu tenho uma tendência a colocar tudo na conta da imaturidade e da passação de pano histórica para homens, né? Dessas escorregadias, esse quiabo, né, que o homem é, né? Eu tenho uma tendência a colocar tudo na conta dessas duas coisas. Mas dá a impressão que deve ter alguma coisa aí não resolvida entre ele e a ex. E talvez ele tenha deixado passar um pouquinho para ver se ele ia sentir alguma coisinha, né? E aí, não sentiu, ou então ele gostaria de ir com a atual pro encontro para esfregar na cara da ex, ó, tô por cima da carne seca, estou namorando. Então, nenhuma das opções são boas. Exato. Se você pensar em todas as hipóteses, possibilidades, nenhuma é boa para ele, né? Não. Ele foi um Mas eu babaca, achei não ela. estranho. Eu achei que ela não exagerou. Eu fico me colocando no lugar dela. Primeiro aniversário pro cara. Ela acha que ele vai pedir ela em casamento, coitada, porque é muito normal nos Estados Unidos, né? Em 1 ano de namoro você decide se você vai casar ou não. Aqui é assim, ninguém perde Nossa, muito tempo, né? mas com E 20 aí, anos, pelo então, amor de Deus. o pessoal casa cedo aqui, viu? Casa muito cedo. E eu acho cedo 20 anos, mas acontece. Então ela tava lá, né? Pensou, nossa, a gente tá 1 ano junto, quem sabe não é um pedido de casamento.
ela super empolgada para comemorar e ele vai lá e quer falar da ex. Então, realmente, né, é uma bandeira vermelha, assim. E eu achei que ela foi bem madura, né, de falar, tá meio frio, ele tá falando com a ex, eu acho que é melhor a gente não ficar junto, né. Fiquei surpresa, né, bem madura para uma pessoa, uma menina de 19 anos, né. Mas é sempre assim, né? A maturidade presente no lado feminino e a imaturidade presente no lado masculino. 1% dos casos é o contrário. Ele até que tentou ser um pouco maduro, né, coitado, mas não deu certo. Ou quando o cara Errou a decide mão. ser maduro, é no dia do aniversário dela. Sempre tem um errinho, né? Por que você tá brava comigo? Eu ainda te falei. É que eu Não achei tem que problema. isso era uma bandeira vermelha, porque ele tá meio que manipulando, né? Isso é uma grande bandeira vermelha. Se fez de coitadinho, e aí começa um ciclo de violência da sutileza para maior coisa, né? Para as coisas maiores. Então eu acho que essa é a grande bandeira vermelha, de ele se fazer de coitado. É verdade. Não tinha pensado nisso. No fim, uma bandeira vermelha se transformou em várias, né? Uhum. Bom, e foram essas histórias de hoje. E eu quero saber, você tem alguma história para mandar pra gente? Tá passando por algum problema e não tem ninguém para conversar, ou já conversou com todo mundo, ninguém deu conselho bom? Você quer ouvir o que a gente tem a dizer? Manda então aqui a história pra gente, tá? É só mandar para o batepapo-das-meninas@gmail.com, tudo junto, é o que tá aparecendo aqui embaixo para vocês. Não precisa colocar seu nome se você não quiser. Só lembra de colocar a idade e sexo de todo mundo envolvido para a gente entender o contexto. E antes da gente ir embora, só lembrando que toda segunda-feira às 15 horas tem vídeo novo aqui no canal. Então já se inscreve, ativa o sininho e volta semana que vem para mais um episódio de caos, que nós vamos ter muitas mais caos para contar para vocês. Até mais, galera. Beijos. Beijo!